Salve, salve, nação rubro-negra, boa noite para todos vocês, chegando para mais um giro de informações aqui no meu, no seu, no nosso canal Visão Rubro-Negra e, obviamente, iremos atualizar sobre a viagem do Gabriel Barbosa para a Suíça. Jogador já tem o dia marcado que irá acompanhar presencialmente o seu julgamento no CAIS. Flamengo entrando em rota de colisão com a seleção uruguaia. Flamengo bateu o pé, comunicou os jogadores que irão jogar contra o Grêmio e também comunicaremos aqui mais detalhes sobre isso. Premiação da Libertadores aumentada, venda do atacante André para o Estrela Amadora, Flamengo embolsando mais um dinheiro nos cofres, projeto de internacionalização da marca com muito sucesso nos Estados Unidos, Vasco pagando um aluguel, um super aluguel para tomar uma peia no Maracanã. Também tem uma especulação envolvendo Carlinhos de saída para um clube da Série B. Traremos aqui para vocês ainda sobre o estádio do Flamengo, gasômetro e todo o assunto envolvendo o Mengão. Você fica aqui por dentro no nosso canal. Então, você que está chegando, seja muito bem-vindo. Sobe o like, se inscreva, ativa o sininho e compartilha. Chama seus amigos, chama a galera para participar aqui conosco e vai deixando aqui abaixo também o seu comentário. E se você quer apoiar o nosso trabalho de alguma forma, seja membro, membro Gold, membro Black, membros baratos aí acessíveis para você apoiar, participar do nosso grupo de membros. E quem não pode ser membro, tem também como mandar um Pix, tem Superchat e além disso tudo, deixa o like, se inscreva que é de graça e já contribui muito para o nosso crescimento. Vamos lá? Notícia que saiu da Raíssa Simplícia, o Gabigol vai viajar para a Suíça nessa quarta-feira, da quarta para quinta, no dia 5 de junho, para ser julgado pela Corte Arbitral do Esporte. O tribunal julgará todo o caso envolvendo a defesa do jogador, né? Porque o staff e o seu advogado entendeu e ficou insatisfeito com a decisão que aqui foi tomada. Gabigol, ele pode ter a condenação validada ou então suspensa pelo CAIS. Caso o arbitral corrobore com o TJD-AD, o atacante volta a ser vetado de trabalhar como jogador de futebol até abril mais ou menos de 2025. Em contrapartida, se a decisão for favorável e se a decisão da entidade brasileira for invalidada, o centroavante tem as suas acusações excluídas e pode seguir com a carreira normalmente, tá? Quero saber a sua opinião, torcedor rubro-negro, a respeito desse julgamento que começará a acontecer na sexta-feira, dia 7 de junho. Flamengo já decidiu, segundo o Eric Farias, que vai contar com Vina, De La Cruz, Varela, Arrascaeta e também o Flamengo quer a presença do Eric Pulgar, mas de preferência o quarteto uruguaio. O Eric Farias comunicou que o Flamengo vai entrar numa rota de colisão com a seleção uruguaia, se for necessário, e vai trazer os caras para enfrentar o Grêmio na próxima quarta-feira, nem que seja na marra. Eles têm um intervalo entre os amistosos e a Copa América. E nesse intervalo é permitido o clube fazer isso. Se for preciso, o Flamengo vai mandar um avião e trazer para o Rio de Janeiro. O Flamengo tentou conversar com o Uruguai disse não, mas os jogadores já estão avisados pela diretoria que eles vão jogar contra o Grêmio sim. Só para vocês entenderem essa mínima brecha que foi estabelecida e que o Flamengo pode fazer valer, o amistoso e a data FIFA, ela é comunicada do dia 3 ao dia 11 de junho. E a Copa América começa a partir do dia 14. Então, nesse intervalo, do dia 11 a dia 14, o Flamengo joga dia 13. Com isso, o Flamengo pode buscar, traz os jogadores e aí, dia 14, eles se reapresentam com a seleção novamente, tá? Devido a isso, eu quero, inclusive, se de fato acontecer, parabenizar a diretoria. Atitude acertada. Se tá na brecha, a seleção uruguaia não tem que banir, os caras têm que vir jogar, porque a gente já vai passar uma sequência muito grande sem esses jogadores. E aí, torcedor, concorda com a decisão da diretoria? Coloque aqui abaixo também o seu comentário, que é muito importante. Falando em cofre, falando em dinheiro, o Flamengo receberá agora em junho 500 mil euros, quase 3 milhões de reais no câmbio atual, pela venda do atacante André ao Estrela Amadora. O dinheiro entra somente no primeiro mês, já que o novo contrato, né, do atleta aí de 22 anos passa a vigorar a partir do próximo, do dia 1º,
e a venda foi fechada agora em abril. O Estrela Amadora manteve esse negócio em sigilo, segundo o GE, até o fim do Campeonato Português, e a partir de agora ele estará com um novo clube até dia 31 de julho de 2028. Detalhe importante, o Flamengo vendeu 60% dos seus direitos econômicos e preservou 32%, e os outros 8% ficou com o América, clube que o André defendia, né, antes de chegar no Mengão. Então, o Flamengo ainda tem 32%. Se ele arrebentar por lá e for para um outro clube, o Flamengo ainda pode ganhar mais uma grana em cima desse jogador. Falando ainda em dinheiro, teve um aumento na premiação da Libertadores. Abri uma aspa importante aqui para vocês. Por quê? O campeão da Libertadores esse ano de 2024 poderá receber até 33, quase 33,5 milhões de dólares, que dá mais ou menos 166,2 milhões de reais, e também pode receber 5 milhões a mais que o vencedor no total da Libertadores do ano passado, que foi o Fluminense. Então, essa alteração basicamente ficou da seguinte forma. Ano passado era 18 milhões de dólares e esse ano é 23. Então, Mengão, vamos em busca também desse tetra, que é muito importante. Flamengo também avançou num projeto de internacionalização da sua marca e agendou também, segundo a Letícia Marques, o seu primeiro projeto de camping em Orlando, nos Estados Unidos. E aí o GE traz o seguinte: o camping é como se fosse uma peneira esportiva, normalmente durante as férias escolares, que possui professores e especialistas que fazem a imersão de crianças e adolescentes no dia a dia dos treinos de futebol. O Real Madrid fez um projeto parecido nos Estados Unidos e foi exemplo para o Flamengo. A ideia é fazer com que os garotos dos Estados Unidos tenham a chance de vivenciar a metodologia da Escola Flamengo, que é o maior projeto de escolinhas de base do Brasil. O clube acredita que terá uma boa entrada nos Estados Unidos em 2 anos. Depois disso, a implementação de escolinhas entra na mira como a segunda fase do projeto. Orlando é a primeira cidade, mas a ideia é que as outras cidades dos Estados Unidos recebam o camp e as escolinhas. Então tá aí, Flamengo Soccer Camp vai ser realizado 2 vezes no ano, no período de férias, né, como a gente comunicou aqui, no planejamento até o fim de 2026, para os próximos 2 anos, e vai começar oficialmente agora, em julho, lá nos Estados Unidos. A expansão aí também é com foco no Super Mundial de Clube, para depois implementar a escolinha e todos os projetos que o Flamengo tem para a internacionalização da marca, tá? Falando sobre Vasco, mudando sobre o assunto aqui, e também sobre o Maracanã, o Vasco passou uma peia e ainda passou uma grana para os corpos rubro-negros. Sabe o que aconteceu, torcedor? O consórcio Fla-Flu cobrou um aluguel à equipe do Vasco, que tinha um mando de campo, e escolheu o Maracanã para que fosse feito esse confronto e para que fosse feito esse jogo. Com isso, o consórcio Fla-Flu cobrou 350 mil de aluguel. O jogo, inclusive, foi registrado como a maior goleada na história desse clássico e a pior derrota do Vasco como mandante também na história do Campeonato Brasileiro. Por essa divisão interna do Fla-Flu, 65% do aluguel foi para o Flamengo e 35% para o Fluminense. Dessa forma, Flamengo recebeu do Vasco 227,5 mil diretamente do maior adversário para protagonizar, na verdade, né, um dos maiores vexames da sua história. Então, além de ter conquistado 3 pontos, além de ter tido a maior goleada da história, além de ter dado uma surra no Vasco, ainda recebeu 228 mil de aluguel. Cara, Vasco, pode voltar mais vezes, pode pagar mais vezes, que o Mengão está pronto para receber tanto a pontuação como também o dinheiro no bolso, tá bom? Galera, outro assunto importante é porque saiu informação hoje da jornalista, na verdade, Giovana Barcelos, onde ela trouxe de que alguns clubes da Série B tentaram a contratação do atacante Carlinhos para o restante da temporada. Entretanto, o Tite conta com o jogador não só para 2024, mas para um cenário futuro, e não quer negociá-lo de forma nenhuma. Carlinhos acabou de ser contratado, o jogador só atuou em 2 partidas, são 58 minutos basicamente em campo, só que o Carlinhos vem passando por um recondicionamento físico depois de contrair algumas doenças naquele período de pausa. Vale ressaltar também
que atualmente o Carlinhos está inscrito apenas no Campeonato Brasileiro. E agora, na próxima fase, nas oitavas da Libertadores, o jogador ficará à disposição. Fora que tem o caso do Gabriel, que a gente já citou aqui no giro de notícias, que se ele for realmente culpado, o Flamengo não terá o Gabigol por restante da temporada, o Landim quer vender, o Marcos Braz é o único membro da diretoria que quer a permanência do atacante hoje, mas o Flamengo não vai se desfazer do Carlinhos em hipótese nenhuma. Eu quero, inclusive, eu sei que o torcedor é bem dividido nesse aspecto, e aí, nação? Se chega uma boa proposta de um clube da Série B pelo centroavante Carlinhos, que mal chegou, você venderia, sendo que ele acabou de ser contratado, ou deixa para ele ser uma dessas opções, até pela chance do Pedro também ser convocado para a seleção brasileira? Coloque aqui abaixo também o seu comentário, tá? Foi muito falado e foi muito citado, e hoje eu estava acompanhando um pouquinho o Chica, lá no canal do YouTube dele, falando sobre o estádio. E ele, inclusive, trouxe algumas informações importantes para a gente pontuar para vocês aqui no Visão Rubro-Negra. A gente sabe que o potencial construtivo da Gávea para ter o terreno do gasômetro não será uma missão rápida e nem será uma missão muito simples. E o Fabrício Chica, lá do canal Mundo da Bola, explicou que esse processo tem, no mínimo, 6 meses na Câmara de Vereadores. E ele disse o seguinte, abre aspas aí para o YouTube, abriu uma possibilidade que não tinha. Anteriormente, a Caixa iria dividir o terreno em 4 e conseguir mais dinheiro que o Flamengo quer pagar. Se o Flamengo depender do potencial construtivo da Gávea para construir o seu estádio, vai depender da aprovação da Câmara de Vereadores. Ou seja, vai demorar. Esse processo com o Vasco começou ano passado, pelo menos 6 meses. Em tese, o projeto desse calibre costuma ser votado na Câmara até em 1 ano. O Vasco está nessa luta com esse mesmo propósito desde 2023. Não vai ser uma coisa rápida e não irá acontecer do dia para a noite. O fundo administrado pela Caixa pode aceitar o pagamento do terreno com o potencial construtivo da Gávea. O fundo pode esperar por 1 ano até que esse projeto de lei transite na Câmara de Vereadores. E aí, quando ele foi perguntado ali sobre o gasômetro vendido ao Flamengo antes das eleições, se é possível ou não, ele deixou importante mais um detalhe aqui para vocês. A prefeitura quer ter esse negócio fechado antes das eleições, em outubro. Vai dar? Dificilmente. A Caixa possui muitas coisas para analisar. Ela não sabe o quanto cobrar do Flamengo. Se o Flamengo decidir comprar com esse potencial mais dinheiro, teria que cobrar a mais e tem um risco no negócio. A venda do potencial construtivo não é tão simples como parece. Então, assim, o Fabrício Chica, ele é um cara muito antenado e muito bem informado sobre estádio, e ele está deixando uma coisa bem óbvia aqui. Não vai acontecer do dia para a noite. Tem muita gente tentando correr antes do tempo por conta das eleições, mas vamos devagar. Não vamos tentar mexer com a emoção e com o sonho do torcedor, porque aqui no Visão Rubro-Negra a gente sempre vai querer se pautar e trabalhar não só pela realidade, mas também pelo que tem de fato sobre esse assunto, tá? E vocês viram exatamente o que aconteceu. Acabou de ser definido também, já vou passar para vocês, a arbitragem de Flamengo e Grêmio. Foi definido aí que o árbitro Luiz Flávio de Oliveira será o árbitro para a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontecerá lá no Maracanã. Lembrando os torcedores aqui que em 2022 o Luiz Flávio de Oliveira ele foi afastado pela CBF depois daquelas polêmicas envolvendo Flamengo e Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E o último jogo que ele apitou foi o empate agora recente, né, com o Cruzeiro de 1-1. E vai apitar Flamengo e Grêmio nessa próxima rodada. Então, é um árbitro que já tem um certo histórico ruim e a gente segue atento aí a todas essas situações. Tá bom, galera? É isso. O vídeo um pouquinho mais extenso hoje, mas com muita informação. Deixa o like, cara. Sobe o like aí. Se inscreva também e compartilhe, tá bom? Até amanhã, 11h40 ao vivo. Tamo junto. Saudações rubro-negras e até mais.